Covid-19 aos 25 anos e ele morreu na Santa Casa aqui em Ribeirão Preto. Eu me lembro que a gente, quando noticiou esse caso, se assustou pela idade da vítima, né? A gente está mostrando aí, ó, o André Meloni. Impressiona, gente. Um menino saudável, 25 anos, que morreu em razão da Covid-19. E a situação se torna ainda mais intrigante, porque a morte do André teria acontecido durante aquele apagão, aquele blackout, que a gente denunciou aqui na segunda-feira de manhã e que aconteceu no Hospital Santa Casa de Misericórdia, aqui em Ribeirão Preto. E, obviamente, que a família quer saber o que está acontecendo, vai à justiça, vai buscar uma apuração em cima disso, e a gente falava dessa suspeição, porque recebemos aqui muitos relatos de que outras pessoas, né, podiam ter sido vítimas, né, por insuficiência de tratamento em razão do blackout que aconteceu na Santa Casa. Primeiro, senhor Marco, minha solidariedade aqui, né, um momento dificílimo para o senhor e para todos os familiares, e fica aqui uma situação muito intrigante, porque a doença levou o seu filho aos 25 anos, seu Marco. Bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpa, não sei se eu vou conseguir falar, tá? Mas o André realmente, ele vinha lutando, né, bastante. Ele estava internado na Santa Casa e a gente vinha acompanhando os boletins todos, né? Tinha os seus altos e baixos, né? A gente chegou até o ponto que no sábado ele tinha pego até o Covid, a gente já estava com a esperança, os médicos diziam que estava numa fase final da quarentena, né? E ele tinha pego uma bactéria conhecida, eles falaram que era uma bactéria conhecida, que é o Staphylococcus, né? E que eles iriam entrar com antibiótico que eles conseguiriam controlar. Enfim, a gente sempre teve bastante esperança. Então, eu acreditávamos que ele já tinha passado para da fase pior, né? Eu quero aqui até aproveitar para dizer o seguinte, que devido a uma sexta-feira santa, eu acho que um hospital não pode jamais deixar de passar informações para a gente. Eu aguardei a ligação do hospital na sexta-feira, ninguém me ligou, fui até o hospital, não tinha informação. E no sábado de manhã eu tive informações do André, que o André havia tido uma pequena piora, tá? Mas que ele estava estável, tá? Que os rins funcionando normal, batimentos cardíacos normais, né? Enfim, ele estava estável, porém ele tinha algumas sequelas do pulmão, que isso é normal, ele estava no aparelho. A gente falou, não, tudo bem, está numa UTI, logicamente, né? Ele estava no aparelho e estava próximo até de 100% no respirador. Eu passei um sábado muito difícil, né? Eu falei, eu preciso de mais informações. Quando foi no sábado à noite, eu procurei o médico, falei, eu preciso de informação. O médico nos recebeu, né? Era umas 8 horas da noite. Ele me disse justamente isso. Ele falou assim, olha, pai, o André, realmente ele está no UTI, ele está no estado grave, né? E só que esse é o lado que a gente pode dizer assim, o lado ruim. Ele está no UTI, está no estado grave. Ele tem uma sequela no pulmão, que a gente vai cuidar do pulmão dele e vamos continuar a ventilação no pulmão dele, para ele recuperando aos poucos. Mesmo porque a infecção dele tá controlada, né? Que a gente entrou com antibiótico, ela está controlada. A Covid, do jeito que o André está, passando a quarentena, pode ser que daqui 1 ou 2 dias resolva tirar ele dessa ala de Covid e levar ele para uma outra ala que não tem Covid, né? Ele continua com uma saturação, ela caiu um pouco, logicamente, mas ele continua com uma saturação aí estável, tá? E agora é cuidar dessa ventilação, cuidar desse pulmão para os antibióticos eles vão agindo e a gente consegue, devagar a gente consegue mantendo o André nesse respirador.
Eu saí de lá muito leve. Eu saí de lá muito leve, graças a Deus. Falei, bom, se ele praticamente não tem o Covid, a infecção está controlada. Ele voltou a dizer, os rins estão funcionando, tá? E os batimentos cardíacos estão todos bons. Então, assim, poxa, não tá difícil, né? O menino vai conseguir, o menino novo, ele vai conseguir recuperar. Aí eu vim para casa, né? Ele não tinha bem, nenhum problema de saúde, seu Marco? Ele, aos 25 anos, ele não tinha nenhuma comorbidade? Ele estava um pouco acima do peso, sim. Ele tinha um pouco de obesidade. Eles diziam o seguinte, eu falei, mas o que pode implicar a obesidade dele? Ele falou, tem uma dificuldade para você fazer o prona, né? Pronar a pessoa, que é virar para um lado para o outro, né? Ele falou, isso, a obesidade dificulta um pouco, sim, a você fazer a respiração. Por isso que a gente prona a pessoa para melhorar essa respiração dela. Certo? Mas até então, o período que o André ficou lá, isso eu acredito que não foi o fato, tá? Então, assim, eu saí leve. Sinceramente, eu saí leve de lá. Quando foi na segunda-feira de manhã, 6h30 da manhã, 6h20, eles me ligaram para que eu fosse até o hospital. Foi quanto... Eu cheguei no hospital, me receberam, né, uma psicóloga e 2 médicos. Eles me disseram que ele teve uma parada cardíaca. Aí eu falei, doutor, mas como parada cardíaca? Eu conversei com o mesmo médico, inclusive, que me atendeu às 10 horas da noite no dia anterior. Eu falei, como que ele teve uma parada cardíaca? Se o senhor me falou ontem, ele estava tudo bem. Ele falou assim, ó, infelizmente teve a parada cardíaca. Meu Deus. E ele não aguentou a dor, né, suportou essa parada e faleceu. Aí tudo bem, a gente vamos aceitar, infelizmente, era o momento dele, a gente, né... Isso foi no sábado de manhã? Não, domingo de manhã ele foi faleceu. Depois do apagão, né? E depois do apagão. Que horas foi que o senhor foi chamado? Eu fui chamado, era 6h20. Tá? O apagão, o hospital ainda estava com um blackout, não estava? Esse horário foi quando voltou. Eu cheguei no hospital, eu não sabia de nada, lógico, né? Eu cheguei no hospital, eles estavam tentando acertar o sistema da senha, estava tudo apagado, o televisor, eles falaram que estava com dificuldade, mas ninguém comentou comigo nada, né? Mas enfim, eu saí de lá, fizemos aí eu pedi para que, como o André estava praticamente fora do Covid, eu falei, gente, a gente não pode velar o André. Eles falaram, não pode. Então, isso foi uma dor, um choque grande também, que eu não pude nem ver meu filho. E totalmente lacrado, né? E a gente fez o velório dele. Eu acordei na segunda-feira de manhã com uma notícia de que tinha havido um blackout. Tinha havido um blackout. E eu quero aqui fazer um registro, aproveitar e fazer um registro. Sim. Eu tive uma ligação anônima, número desconhecido. Não sei quem que é a pessoa, disse que era de lá de dentro. Ela disse que ela viu 3 aparelhos no chão do corredor, escrito quebrado. Tá? No corredor e aparelhos respiradores. E eu tenho a informação que, além do André, faleceram mais 2 pessoas que eu gostaria de saber, se as famílias quisessem conversar com a gente. E é muita coincidência, você tem 3 aparelhos quebrados lá fora, no domingo, tá? E faleceram 3 pessoas, o André e mais 2, essa é a informação que eu tenho. Gente, olha que ponto relevante. O senhor Marco Meloni é o pai do André Meloni, um menino de 25 anos, que morreu por Covid. Ele, nas horas anteriores, pai, recebeu informações que o tranquilizavam, e no domingo de manhã, no pós-blackout na Santa Casa, ele recebeu o telefonema da morte do filho, né? Foi convocado pelos médicos, psicólogos, para que possam, né, dar a informação. Logo após isso, até então, no domingo de manhã, o senhor Marco está relatando, não sabia que o hospital tinha passado 4 horas sem energia. Aí ele recebe uma ligação anônima dizendo o seguinte: outras 2 pessoas morreram e tinham equipamentos nos corredores com anotações de que estavam quebrados. Aí eu pergunto, como é que essa pessoa tinha o seu telefone? Logo ali, tão recente, seu Marco,
alguém que se diz ser de dentro do hospital, não é isso? É uma pessoa, né? Ela, eu não sei como, né? Ela conseguiu, tá? E eu não quero aqui também, eu quero deixar bem claro o seguinte: o tempo que eu fiquei no hospital, eu vejo o trabalho dos profissionais, eu vejo uma dificuldade deles, eles estão se esforçando muito, Sim. muito, enfermeiros, médicos, e eu não sei, e deixar uma coisa bem clara aqui, o seguinte, eu estou buscando resposta, porque muitas pessoas vão precisar de hospitais, entendeu? Eu não estou aqui buscando, querendo, sabe, o cara está querendo entrar para prejudicar o hospital. Não, eu quero só resposta, porque meu filho estava vivo. Tão vítimas quanto. Porque não dá para trabalhar num hospital sem energia. Eu fico imaginando, nós recebemos relatos aqui de funcionários que estavam fazendo a ventilação, né? De forma manual. Mecânica. Eu não sei exatamente como que é, né, o equipamento, mas fazendo ali o esforço para poder ventilar o paciente. Não é isso? Então, não, exatamente. Então, como que um funcionário... Eu quero saber, porque assim, se começou um blackout, como houve alguns relatos, 2 horas da manhã, e isso permaneceu por 4 horas, as pessoas que estavam ali precisando de oxigênio, elas não resistiram 10 minutos, 15, 20 minutos. Então, assim, pelo que eu acho, né, eu penso assim, então são essas respostas que eu quero buscar. Se, quando você vai, pelo que eu ouvi falar, você vai pronar um paciente, 5, entendeu? Sendo que o médico disse que ele morreu na madrugada, ele teve uma parada na madrugada, então isso está muito estranho, muito estranho. Então, assim, e no laudo eles me colocar que foi um choque séptico, eu preciso entender o que é o choque séptico, que ele faleceu de Covid-19, sendo que o médico disse para mim no sábado que ele já estava saindo fora da quarentena, porque meu filho ficou um período na Santa Casa, mas ele já tinha diagnosticado uma semana. Alega que a CPFL é quem fornece energia. Sim. Alega que a falta de energia foi provocada por falhas na rede interna da Santa Casa. Quer dizer, sim, que a energia estava chegando lá no poste, lá fora. Sim. A Santa Casa, é claro que ninguém está fazendo pré-julgamento, o Ministério Público, sim, vai abrir apuração e o, sim, seu Marco e familiares têm todo o direito de saber. É o que eu quero, só, eu não quero fazer. Exatamente. Agora, a Santa de R$ 8.284.508,05. Quem tem que se explicar não é o médico, não é enfermeiro, não é técnico de enfermagem. Quem tem que se explicar é a direção da Santa Casa. Aliás, exatamente, tem uma nota oficial, porque ao contrário, né, de todos os depoimentos que nós recebemos, ao contrário da ligação que o senhor recebeu, seu Marco, e na segunda de manhã nós recebemos muitos... Ô Lincoln. Oi, o senhor acredita nisso? Eu só resolvi procurar a imprensa justamente quando eu ouvi esse relato, quando eu ouvi isso na televisão. Eu falei, não, espera um pouquinho. Como não houve nenhuma morte? Houve sim. Meu filho faleceu exatamente no período que as pessoas estão relatando o blackout. Você está entendendo? Toda morte que aconteceu no hospital, nesse intervalo de 4 horas, passa a ter essa suspeição. Então, assim, temos que buscar, houve ou não houve mais morte? Então, assim, são respostas que a gente precisa buscar, eles precisam se responsabilizar por isso, porque estão mexendo com vidas, tá certo? A gente sempre, quando coloca um ente querido ou qualquer pessoa, a gente está ali confiando que nós estamos num lugar que nós não podemos fazer nada, mesmo porque a gente não pode ver o paciente, a gente não só pode ouvir os boletins por telefone das 10 da manhã às 13 horas, e é muito... Extremamente grave, extremamente séria. E vou falar uma coisa, a nota da Santa Casa aqui não explica nada, né? Primeiro o seguinte, quando eles alegam, eles confirmam a pane no sistema elétrico do hospital, mas aí termina aqui, nossas equipes resolveram. Se esquecem de dizer que resolveram 4 horas depois. Muita coisa aconteceu nesse período de 4 horas. O problema não afetou todo o hospital. Então diz onde afetou. Dá pane, se dá um curto-circuito, se acaba a energia fornecida pela CPFL, o gerador dá conta.
Ele tem, né, o alto funcionamento através de combustível. Aí o hospital, aqui já na nota, ô, seu Marco, já sela a situação. Olha, não houve nenhum óbito em decorrência do incidente. Nós estamos aqui ouvindo de viva voz o pai do menino de 25 anos dizer que ele morreu nesse intervalo de 4 horas de blackout. Não é isso, seu Marco? Outras pessoas podem estar lá amanhã e podem sofrer também o mesmo problema que eu sofri. Olha, e eu estou recebendo aqui inúmeras informações, inclusive sobre prioridades, né? Na Santa Casa, a prioridade do gerador em todos os hospitais, né? Para poder garantir o fornecimento de energia. Setor de emergência, centro cirúrgico, CTI, UTI. E o gerador da Santa Casa é enorme. Estou recebendo algumas informações aí, Meloni. A nota diz o seguinte: o paciente André Luiz Meloni permaneceu internado na Santa Casa de Ribeirão Preto por 19 dias, na UTI Covid, com quadro de gravidade. Com a piora do quadro clínico, a equipe médica informou a família no dia 3 de abril, sábado à noite, horas antes do incidente, por volta das 22 horas, do alto risco de óbito do André Luiz, filho. Tá, eu tô com a minha esposa aqui em frente, eu posso te dizer, eu vou usar uma palavra até dura, é mentira. Eles não me avisaram nada. Eu fui no hospital, tá? Eu exigi informações porque eles não tinham me passado nenhuma informação do meu filho na sexta-feira. No sábado, me passaram um boletim que eu não entendi o boletim. Eu falei assim, como assim? Eu falei, então eu procurei o hospital. Eu cheguei na recepção, a moça falou, olha, eu acho que o senhor não consegue falar com o médico, porque o médico não vai sair lá da ala do setor para vir. Eu falei, não, eu quero falar com ele, eu preciso. Então eles não me ligaram para falar que tinha, eles disseram que tinha pouco funcionário, que eles não podiam dar nenhum boletim para mim naquele momento. Eu falei, não, eu não vou sair daqui enquanto vocês não me falarem, que eu quero saber como está meu filho. Eu já não tive informação sexta-feira, poucas informações ontem. Aí ele me disse, eu vou relatar justamente o que ele me disse. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Ele falou assim, ó, o André realmente teve uma piora, tá? Ou seja, ele tá precisando usar o aparelho, então isso eu acho que já diz tudo. Ele tá precisando usar o aparelho. Tem um lado ruim, que ele teve a sequela ele aumentamos um pouquinho a capacidade para 100% do ventilador, tá? Esse é o lado que a gente precisa cuidar do pulmão, do André. A Covid, ele disse que já não tinha mais. Ele falou para mim assim, daqui 1 ou 2 dias ele sai da ala, tá? A infecção, ela está sendo controlada, tá? Então, assim, eles estão pegando o que eu disse na mídia ontem, e tentando inverter. Tá certo? Então, assim, eu que disse que eu fui no hospital, eles não me ligaram. A nota aqui, porque... ó, vou ler de novo, ó. Vou ler de novo. Estou pondo viva voz aqui, só um minutinho para minha esposa e minha filha. Para sua esposa ouvir? Ó, vou ler a nota que o hospital está encaminhando agora sobre o André Luiz Meloni. Eu vou ler então, ó, 8h36 da manhã. Diz o hospital, o paciente André Luiz Meloni permaneceu internado na Santa Casa de Ribeirão Preto por 19 dias, na UTI Covid, com quadro de gravidade. Com a piora do quadro clínico, a equipe médica informou a família no dia 3 de abril, sábado à noite, horas antes do incidente, isso está entre parênteses, por volta das 22 horas, do alto risco de óbito do André Luiz, e que poderia ocorrer a qualquer momento. Mentira, não, em nenhum momento isso foi dito, em nenhum momento. Eu falo isso aí... Eu ouvi uma reação da sua esposa, e o que a sua esposa disse aí? Ela fez a seguinte pergunta pro médico, doutor, seja bem sincero com a gente nesse momento, isso no sábado. A situação do André hoje, que ele se encontra, o senhor já viu alguém assim, já presenciou na situação do André e sair do hospital? Ele disse o seguinte, já vi até pior, entendeu? Já vi até pior. Então, o quadro do André
Ainda é grave? É grave, gravíssimo. Porém, o pulmão dele está precisando de respirador, 100%. Esse é o lado que a gente precisa controlar, o pulmão. A questão de batimentos cardíacos, ele disse, ele não está fazendo hemodiálise, não está precisando fazer hemodiálise. A pressão dele tá boa. Logicamente caiu um pouco a saturação dele, tá? Porque por isso que a gente está pondo ele no aparelho, tá? Está baixa. A gente está no aparelho exatamente por isso. Então, em nenhum momento eles me ligaram para falar isso. Eu fui atrás de informação. Então, assim, e em nenhum momento eles ligaram falando assim, ó, o André corre risco de óbito essa noite. Então, eles estão aproveitando o que eu falei, que eu fui atrás do hospital e do médico, e estão invertendo as coisas. Eles estão querendo inverter. Então, isso já me traz uma suspeita mesmo. Entendeu? Uma suspeita mesmo. Que houve realmente uma falha no sistema, não sei o que aconteceu, e meu filho precisava do aparelho, tá? E simplesmente ele desligaram o aparelho. Por um motivo ou outro ele faleceu. A nota, o que o hospital está querendo dizer é que o estado dele já era muito pior e que vocês teriam sido alertados antes do blackout, antes do apagão, né? Já que há essa suspeita de que o óbito dele aconteceu em razão desse blackout lá na Santa Casa. Né? Sim, isso. Ele disse realmente assim, o estado do André Luiz ainda é grave, tá? Mas em momento algum ele disse assim, ele pode sofrer uma parada cardíaca a qualquer momento aí e falecer. Isso não, pelo contrário, eu saí de lá muito esperançoso com a conversa que eu tive com ele. Porque a gente sempre pediu para os médicos, sempre pedi, inclusive as notícias quem recebia era eu para passar para a família. Eu falava, eu quero que vocês sejam muito sinceros comigo, tá certo? Sobre o quadro do meu filho. Porque eu sempre tentava passar uma mensagem para o pessoal da família, de uma forma assim, não muito pesada, mas eu passava. Então, assim, por vários boletins atrás, eu tive notícias, eles me ligavam e falaram, hoje o André teve uma melhora boa, o André está bem, o André está com a saturação boa, não está com problema de rim, não está com problema de cardíaco, tá batimento, pressão. Então, assim, ele vinha numa crescente. Eu não estou aqui, sabe, eu volto a falar, assim, eu só preciso, assim, quando houve essa notícia, quando eu ouvi essa notícia, eu falei, eu acho que nós temos que averiguar, nós temos que ver, porque, assim, uma pessoa que está numa UTI, qualquer um que seja, necessitando de um respirador, e você desliga esse respirador por meia hora, a pessoa realmente não aguenta, ela vai ter uma parada cardíaca, vai ter alguma coisa, tá? Eu estou recebendo uma mensagem aqui, ó, de Pitangueiras, imagino que o Derval Zeviani seja eletricista. Ele escreve aqui, olha, o gerador só entra em funcionamento na hora em que não entra energia elétrica da rua. Se estava chegando energia, o gerador não vai entrar em funcionamento. O problema deve ser interno mesmo. Mas a verdade é que não tinha ninguém lá com essa informação para ligar o gerador. Né? O médico, o enfermeiro não estão lá para ligar gerador. É a equipe de manutenção do hospital. E levou 4 horas. Isso, né? Se é que o gerador foi acionado. O que não dá para admitir é que um hospital fique 4 horas sem energia elétrica. Foi um problema do hospital. É óbvio. E a gente espera muita transparência da Santa Casa. A Santa Casa é um hospital importantíssimo para todos nós. É um hospital filantrópico. É um hospital que atende pessoas simples. É um hospital necessário. Agora tem que ter transparência quando acontece problema também. É um hospital que sempre está recebendo recurso por causa da alta demanda, por causa da alta necessidade. Assim como recebeu recurso, os 8 milhões do governo federal para combater a Covid. Agora, tem que ter transparência. O hospital já está selando aqui. Eu não vi nenhuma nota do hospital dizer o seguinte, no sentido de que vai apurar os efeitos desse blackout. Não, já está dizendo que não teve... Ficou 4 horas sem energia e tá tudo bem, tá? Continua tudo normal, gente. Como é que você vê um cenário normal num hospital sem energia? A gente em casa, consegue ficar 4 horas sem energia. Mas e num hospital que tem centro cirúrgico, UTI, respirador, os equipamentos que precisam da energia?
É inadmissível. É uma falha muito séria. Agora, as notas aqui da Santa Casa, as notas que a direção da Santa Casa, através da assessoria, está enviando, já dão o veredito de que não teve efeito nenhum. Ficou 4 horas sem energia, e aí? É aí que eu acho. Primeiro, por exemplo, na nota que eles soltaram, a primeira nota, dizer que não houve nenhum óbito. Então, assim, eu falei, durante esse blackout, quando eu ouvi isso, eu falei, não, eu preciso procurar a mídia, porque houve sim, houve um óbito. Até então, assim, eu não estou acusando, eu só quero respostas, eu preciso buscar respostas. Todos nós queremos e buscamos essas respostas. Nós vamos, inclusive, oficiar a Santa Casa nesse sentido, até para justificar, né, o uso dos recursos. É um hospital que tem um papel importante, a sociedade precisa da Santa Casa, e aconteceu uma falha. Para resolver um problema, é primeiro preciso admitir que o problema aconteceu. É isso aí. Né? Primeiro precisa admitir que o problema aconteceu. Agora já estão descartando tudo. Eu tenho certeza, seu Marcos, o senhor vai ser ouvido pelo Ministério Público, vão apurar, não é pré-julgamento, agora tem que apurar, né, gente? Tem que apurar. Eu volto a dizer aqui, eu não quero pré-julgar ninguém, eu só acho assim, eu estava tentando, a família tentando já se, né, no luto do André, porque perdeu um filho com 25 anos, um menino saudável, a gente fica muito chateado. Eu já estava começando a entender. Agora, você ouve um relato, uma notícia dessa, e a Santa Casa dizer que não houve nenhum óbito, que está tudo bem, foi um blackout, isso acontece, não sei o que. Não, isso não pode ficar assim, porque tem muitas pessoas que vão precisar do hospital também. Você está entendendo? E tem muita gente lá de dentro mesmo que não concorda com esse posicionamento. Tanto que o senhor recebeu um telefonema, né? Como é que a pessoa tinha o seu número? Né? Olha, eu não sei, eu não sei dizer. Eu não sei dizer, sinceramente, como que ela conseguiu. Ela não comentou nada, sabe? Ela não falou nada. Ela só falou assim que ela foi bem sincera. Eu não trabalhei naquele momento, tá? Naquele plantão. Eu ouvi relatos de amigas minhas, entendeu? Então, assim, eu preciso averiguar isso. Eu preciso ver, eu preciso de resposta. Sr. Marco, muito obrigado, viu? Meus sentimentos mais uma vez ao senhor, à sua esposa e a todos os familiares, tá bom? Muito obrigado por sua participação aqui. Obrigado a vocês, um bom dia. Bom dia. 8h45, a Santa Casa, como eu disse aqui, reforço, tem um papel importantíssimo, né? Já salvou a vida de muita gente, inclusive a minha própria, né? Que já estive internado na Santa Casa em 2012. É um hospital importantíssimo, tem um papel, né, importantíssimo, porque é um suporte, é necessário. Agora, quanto tem